Amém? Vamos estar ouvindo o pastor Yuri, fique à vontade, pastor. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder retornar a essa casa essa de oração, aonde o nosso Deus tem sido glorificado e exaltado. Mais uma vez, minha palavra nesse altar é de gratidão a Deus pela vida do pastor Felipe, pela vida da pastora Dani. Deus continue abençoando esse casal de forma poderosa, direcionando vocês nos sonhos e nos projetos que estão no coração dele para essa igreja. Eu não acredito que Deus ele dê igrejas para pastores, mas eu acredito que Deus dá pastores a igrejas. E Deus deu esse casal abençoado para vocês, para que pudessem crescer e prosperar. Agradecendo aos pastores, minha gratidão se estende a todo o corpo de obreiros dessa igreja, que tem somado para que o inferno seja saqueado nesse lugar e a palavra de Deus continue sendo pregada. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 1. Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 1. Enquanto você procura, somente para remir o tempo, a mídia já auxiliou a gente aí, projetou, mas ao final, eu acredito que está na loja de vocês. Como é que fala, pastor? Story, né? Forte. Aqui é school, store. Tem que aprender a falar inglês para dar os anúncios aqui para vocês. Lá na loja de vocês, lá vai estar o nosso livro. Eu falei aqui da última vez, Deus me dando a oportunidade, eu vou falar de forma mais específica acerca do testemunho desse livro, mas eu escrevi esse livro num dos períodos mais desafiadores da minha vida. Foram 8 anos para terminar esse livro. No início do meu casamento, a minha esposa teve uma depressão profunda e quase foi fatal. E no meio desse processo, o Espírito de Deus me direcionou a estar escrevendo. Então não é um livro teórico sobre depressão, é um livro prático. Se você que está aqui me ouvindo ou me assistindo, se você está passando por isso, se você convive com alguém que está em depressão, se você conhece alguém que está nesse processo, eu posso falar para você com propriedade: existe uma saída, existe um caminho, existe uma cura. E eu já passei por ali com a minha casa e posso te dizer: vem, porque Deus tem coisas reservadas para você. Hoje a minha esposa não pôde estar comigo, porque ela entrou no 8º período de gestação e já fica muito desconfortável, viagens muito longas. E o meu filho, eu já tenho um casal, é o terceiro lá de casa. E aí o meu filho, ele tomou 5 injeções hoje. E aí ele estava meio xoxinho e ela também não estava disposta. Aí ficaram em casa, tá bom? Mas houve um tempo em que eu saía de casa para pregar e ela ficava trancada dentro de casa num quarto escuro, pensando em tirar a própria vida. E eu pensava: Deus, não foi isso que eu sonhei para a minha vida, não foi isso que eu planejei. Eu estava igual Jeremias: tu me iludistes, ó Deus. Eu tinha me preparado para o casamento, fiz tudo que a Bíblia manda, me direcionei, mas o dia mal bateu na minha porta. E aí eu entendi que todo processo, ele tem um propósito. E no meio desse processo, Deus me deu esse livro. Muitas vidas têm sido alcançadas, tenho colhido muitos testemunhos de verdade. E Deus mudou a sorte da nossa casa. Hoje a minha esposa é psicóloga, tem cuidado de outras pessoas, e eu tenho visto a boa mão do Senhor sobre a minha vida. Talvez você não queira acordar amanhã, mas depois de amanhã pode ser o melhor dia da sua vida. E você precisa estar vivo para testificar de tudo aquilo que Deus te falou. Se você quiser, vai estar lá, é R$40, tem máquina de crédito, débito, Pix. Como fiz da última vez, eu vou para lá também para assinar, para fazer uma oração, tá bom? Nosso pastor, o pastor Silas Malafaia, prefaciou o livro. O pastor Cláudio Duarte, que é uma autoridade em família, ele também deixou uma palavra aqui. Eu tenho certeza que vai te edificar, tá bom? Se você quiser, leve
abençoe alguém, leia também, vai ser de muita relevância para você. Atos capítulo de número 17, Atos capítulo de número 17, versículo de número 1, diz assim a versão que está em minhas mãos: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Versículo 3: expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, e este Jesus que vos anuncio, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus, versículo 5, desobedientes, movidos de inveja. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto ao povo. Versículo 6, e não os achando, e não os achando, e não os achando, trouxeram a Jasão, e não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa essa noite. Algumas pessoas, ó Deus, tentaram estar aqui e por causa da chuva, por causa dos imprevistos, não conseguiram. Outras pensaram que estariam, que não estariam, mas o teu Espírito as trouxe a esse lugar. A certeza que tenho em meu coração é que só passou por essas portas aquelas pessoas que o Senhor marcou o encontro. Então o desejo do meu coração é: fala conosco nesse lugar. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de passear mais uma vez pela Ives, fazendo aquilo que apraz ao teu coração. Salva, cura, batiza, transforma. Deus, amarra-nos no teu altar. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti e resgata, Senhor, tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Nós não queremos estar aqui de forma mecânica, mas que o nosso coração, Senhor, arda de expectativas para te adorar e para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nesse lugar. Fica conosco até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus ele já comunicou ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós lemos a história de Israel dentro das Sagradas Escrituras, a nação de Israel, ela passa um período muito desafiador, chamado de cativeiro babilônico. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, você percebe que o cativeiro, mesmo que tenha sido um tratamento de Deus eficaz para com o seu povo, inicialmente, esse não era o projeto de Deus, o desejo de Deus. Por algumas vezes, Deus já havia alertado o povo que a desobediência
conduziriam eles até esse lugar de cativeiro. Talvez um dos momentos mais claros em que Deus demonstra o interesse de não seguir com os seus planos seja no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Ali acredito ser o capítulo mais famoso desse livro. É quando Deus direciona Jeremias até a casa do oleiro, e Deus diz: vai até lá, porque lá eu te faria ouvir as minhas palavras. No versículo de número 11, Deus já diz claramente: eu estou forjando mal contra vocês, mas se vocês se arrependerem, eu rasgo os planos, eu rasgo os projetos, e eu livro vocês desse cativeiro. E por mais que Deus tentasse algumas vezes trazer o coração do povo de volta para Ele, você percebe uma resistência no coração da nação de Israel em obedecer, em ouvir a voz de Deus. Por causa disso, em 3 deportações, eles são levados até o cativeiro. Dentro desse cenário desafiador, aonde eles estão cerceados da sua liberdade, eles agora precisarão se adaptar à sua nova realidade. E que realidade é essa? Longe da sua pátria, longe da sua casa, longe dos seus costumes, longe do seu templo. Eles precisam manter o culto precisa continuar, a adoração, a devoção a Deus precisa continuar, e o recurso que eles têm, a saída que eles têm para continuarem adorando a Deus, é que dentro do cativeiro, sem a presença de um templo, eles começaram a adorar a Deus em sinagogas. Sinagogas eram lugares um pouco menor, mas que também tinham o propósito, a finalidade de adoração a Deus. Quando o cativeiro termina e a nação de Israel regressa para Jerusalém, eles trazem do cativeiro esse hábito, esse costume de adorar a Deus em sinagogas. Quando um judeu ia para uma sinagoga, há pelo menos 3 motivos que levavam ele até lá. O primeiro era fazer o que nós estamos fazendo aqui essa noite: adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. O segundo motivo que levava um judeu até uma sinagoga era para aprender um pouco mais da palavra de Deus. O terceiro motivo era para resolver algumas questões de cunho político. Isso era muito comum na sinagoga de Tiberíades. Então, por pelo menos 3 vezes na semana, um judeu ia até uma sinagoga com esses objetivos principais. Dentro dessa sinagoga, assim como nos nossos cultos, nos cultos numa sinagoga, também havia uma liturgia. E a primeira coisa que um judeu fazia quando entrava numa sinagoga é chamado no hebraico de Shema Israel, ouve Israel. Era uma verbalização da fé judaica. Como o judaísmo é uma fé monoteísta, num único Deus, era a primeira oração ensinada por uma mãe a uma criança a declarar, a decretar que a sua fé estava firmada em um só Deus. E provavelmente era a última oração que um judeu fazia antes de morrer. Então a primeira coisa que eles faziam era verbalizar a sua fé em Deus. Após isso, 7 judeus se enfileiravam na frente do povo, e eles traziam porções da palavra de Deus, a fim de que as pessoas estivessem alicerçadas nas Sagradas Escrituras. Após isso, era praticado um ritual chamado de Nebim, que era a pregação, a ministração da palavra de Deus. Um orador estava diante das pessoas e teria essa finalidade: explicar, pregar, ensinar a palavra de Deus. Após isso, a bênção era impetrada e as pessoas regressavam para as suas casas. No capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que dentro de uma sinagoga, envolvidas com todas essas liturgias, durante 3 sábados consecutivos, o pregador que vai pregar naquela sinagoga, ele é convidado, ele é de fora, e quem vai pregar ali é nada mais, nada menos que Paulo. Quando Paulo vai pregar, há uma expectativa no coração das pessoas, que quando Paulo for pregar, ele se amolde dentro dos padrões da sinagoga. E que padrões são esses? Era comum, quando um pregador pregava, a mensagem ser, pastor Felipe, dentro do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada: Gênesis,
Êxodo, Levíticos, Números ou Deuteronômio. Se ele não pregasse no Pentateuco, ele deveria pregar nos profetas, ou então ele usaria o livro dos Salmos. Normalmente, um pregador não fugia desses temas nem desses assuntos. Mas quando Paulo chega até aquela sinagoga, apesar de ser um homem extremamente preparado e gabaritado, que desde muito cedo, entre os 13 e 15 anos de idade, é matriculado numa escola farisaica, a escola de Gamaliel, neto de Hillel, um judeu extremamente conservador do primeiro século. Ele está sendo forjado, ele está sendo preparado para defender a sua fé, para defender a sua crença, para defender aquilo que ele acredita. Um homem que aprendeu sobre rituais, um homem que aprendeu acerca dos seus usos e costumes, um homem que aprendeu acerca da sua tradição. Quando ele é conduzido àquela sinagoga, esse homem que havia recebido uma bagagem do conhecimento da terra, e agora havia juntado toda essa informação, todo esse investimento, com uma experiência peculiar com o Espírito Santo de Deus, uma vez que ele é tratado por Deus e é conduzido a um tempo de experiências, ele chega até aquela sinagoga, e ele não irá pregar sobre Abraão como os homens estão esperando, ele não irá falar sobre Isaac como os homens estavam esperando, ele não irá falar sobre Jacó como era de costume, não. Naqueles 3 sábados consecutivos, a Bíblia diz que Paulo não falou sobre Moisés, não falou sobre Isaías, não falou sobre Jeremias, mas aproveitando a sua oportunidade e cheio de experiências e conhecimentos, ele vai abrir a sua boca e ele vai falar acerca do Cordeiro de Deus. Ele vai falar acerca de um galileu que surgiu do cenário, e os homens olhavam para ele com desprezo, os homens olhavam para ele reprovando a sua mensagem, e o texto diz, eu repeti de forma didática, e expondo e demonstrando que aquele homem que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Esse homem que dava vista aos cegos, que ressuscitava os mortos, que dava uma nova condição de vida aos coxos, aos paralíticos. Esse homem é aquele que as profecias haviam falado, a profecia já se cumpriu, ele já veio. Esse homem é o Messias de Deus. Enquanto Paulo falava e explicava acerca do Cordeiro de Deus, o auditório estava dividido por 3 grupos naquela sinagoga. O texto diz que haviam ali gregos, judeus e algumas mulheres distintas. Enquanto Paulo está pregando, existem 2 grupos que estão com o coração acelerado acerca da mensagem. Quanto mais Paulo fala desse galileu, quanto mais Paulo fala do Cordeiro de Deus, mais o coração dos gregos e das mulheres aceleravam, de maneira que ao 3º sábado, quando ele estende o convite, a Bíblia diz que uma multidão de gregos e de mulheres se rendem à mensagem do Calvário, levantam as suas mãos e reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E apesar do sucesso da sua mensagem, havia um 3º grupo que estava naquela sinagoga, que olhava para Paulo com um olhar crítico, um olhar cirúrgico, um olhar de reprovação. E enquanto Paulo falava, eles começavam a reprovar no seu coração, dizendo, aqui não pode pregar essa mensagem, aqui não pode falar sobre esse galileu, aqui não é bem-vinda essa mensagem sobre Jesus. E quando essa multidão aceita Jesus, o texto diz que o resultado da mensagem, que o resultado da pregação, que a aceitação da palavra moveu o coração de quem estava na sinagoga, mas não estava no mesmo propósito. Moveu o coração de quem estava na sinagoga, mas não estava com a mesma intenção. Moveu o coração deles de um sentimento maquiavélico, um sentimento de inveja. O sucesso da mensagem do missionário despertou no coração dos judeus um sentimento de competitividade, um sentimento de inveja, de maneira que aquilo que Paulo faz na sinagoga vai tornar a sua vida
um risco para aquelas pessoas, e eles saem dali com um firme propósito no seu coração. E que propósito é esse? Já que deu certo, já que estão avançando, já que a mensagem está indo para frente, a gente só tem um caminho, qual? Ou a gente para ele agora, ou nós perderemos o controle da situação, ou nós impedimos o avanço dessa mensagem agora, ou nós perderemos o controle da situação. É por isso que a Bíblia diz que eles saem dali com um sentimento, uma decisão em seu coração, pastor Felipe, qual? Nós precisamos matar a Paulo, nós precisamos interromper a mensagem. Alguém diz que eles se planejam, se organizam e descobrem aonde Paulo está hospedado. Paulo está na casa de um homem chamado Jason. Vão fazer um plano e vão em direção à casa desse homem, dizendo e pensando: aqui nós acabaremos com a sua vida, aqui nós acabaremos com a sua chamada, aqui nós impediremos o avanço da pregação. A grande crise é que entre o plano e a execução do plano, entre o projeto sair do papel e ele ser planejado, o que aqueles homens não esperavam é que havia um Deus que estava inclinado do parapeito da eternidade e já estava no controle de todas as coisas. Oh, glória a Deus! Antes daqueles homens chegarem na casa de Jason, o Espírito de Deus já tinha impelido Paulo e a Silas para outro lugar, para continuar pregando a palavra de Deus. Quando esses homens chegam ali, pensando que vão colocar a mão em Paulo, pensando que vão colocar a mão em Silas, perceberam que não é tão fácil assim colocar as mãos em alguém que está no centro da vontade de Deus. Perceberam que não é tão fácil assim denegrir a vida de alguém que está no centro da vontade de Deus. Foram ali para amarrar a Paulo, para amarrar a Silas, mas quando chegaram ali, o Deus do livramento já tinha arrancado eles daquele lugar, já tinha arrancado eles daquela geografia. Quando o inimigo olha para aquele lugar, para não dar viagem perdida, ele tem uma decisão diabólica. Ele olha um para o outro e diz: eu vim aqui para pegar a Paulo, eu vim aqui para pregar a Silas, mas como é que pega alguém que a Bíblia dá respaldo? É a Bíblia quem diz: se por um caminho teu inimigo vier contra você, ele terá que escolher 7 para bater em retirada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, porém você não será atingido. O inimigo diz: a minha fúria, a minha sede era destruir o homem que está no centro da vontade de Deus. Mas já que não dá para colocar a mão nele, já que não dá para prender a ele, para não perder viagem, diz o texto, que olharam para Jason, que estava vulnerável naquele lugar, e a fim de tentar comprometer o chamado de Paulo, no lugar de Paulo, levaram a Jason, porque pensaram: já que não dá para tocar nele, já que não dá para interferir no ministério dele, então eu vou ver quem está vulnerável na casa dele, para de alguma forma tentar comprometer a chamada dela. Eu posso empregar uma palavra a essa casa: o alvo do diabo era você, a fúria do diabo era você, a sede dele era em você, mas ele tentou de um lado, não conseguiu, tentou do outro lado, não conseguiu, armou um laço de morte, não deu certo. Aí o inimigo disse: já que eu não consigo meter a mão nesse voluntário que está atrás das câmeras, já que eu não consigo colocar a mão nesse líder de departamento, já que eu não consigo tocar no ministério de louvor dessa igreja, já que eu não consigo colocar a mão nas tias do departamento infantil, já que eu não consigo derrubar os professores da Ives School, já que eu não consigo meter a mão no povo dos stories, só tem uma saída. Deixa eu ver quem está vulnerável nessa casa, deixa eu ver quem está perdido nessa casa. Tem gente que veio adorar aqui, mas deixou um filho amarrado na mão do inferno lá. Tem gente que está aqui cultuando, mas teu marido está preso em jogos, está preso em vícios, e a fúria do diabo é comprometer teu chamado, comprometer teu culto,
propósito, comprometer teu propósito. Ele disse: já que eu não posso derrubar ele, vou derrubar alguém que está na sua casa. Estava tudo preparado, pastor, para que os planos do diabo fossem executados. O texto diz que já estava tudo orquestrado, até que chega uma contra-sentença naquele ambiente. E a palavra de alguém é: solta o homem, solta ele. Mas nós já aprendemos, eu sei, mas já fomos buscar, eu sei, mas já estava tudo preparado para matar, eu sei, mas não tem como mais seguir com o plano. Por quê? Porque o texto diz, eu parei no versículo 6, mas se você continuar lendo, o texto diz: a sentença foi paga, e com sentença paga não dá para continuar com a covardia, não dá para continuar com a mentira. É por isso que eu vim a Ives, debaixo de uma palavra, há mais de 12 anos atrás. Ele subiu no Calvário e disse: Pai, aqui eu entrego o meu espírito. A cédula que nos era contrária foi rasgada. Eu vim dizer nessa casa: vai ter que soltar teu filho, vai ter que soltar teu marido, vai ter que soltar tua filha, porque o mesmo sangue que te trouxe a essa casa vai lá e vai quebrar toda obra do diabo. Oh, Espírito Santo de Deus, haverá libertação na sua casa, haverá livramento na sua casa. Me ajude a pregar. Faz um carinho em quem está do seu lado e diga: não pare de fazer o que Deus te mandou, por causa dos ataques do inferno contra a tua família. Não pare de fazer o que Deus te confiou, por causa das investidas do diabo contra a sua família. O mesmo Deus que te trouxe aqui, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando dos seus filhos, Ele está cuidando da sua família. Alguém entrou nesse lugar preocupado, dizendo: até quando eu terei que ver esse menino preso nesse ambiente? Mas eu vim te dizer: o Deus que te trouxe a esse lugar está dizendo: vai, Paulo, continua pregando, continua fazendo o que eu te mandei, porque enquanto você está me obedecendo, eu estou desamarrando alguém que está preso. Oh, Espírito Santo de Deus, vocês conseguem pregar comigo? Atos capítulo de número 17, versículo 6. Se puder, projeta na tela, vamos pregar junto daqui para frente. Eu acho que a Bíblia prega por ela mesma, e pouco depende da minha aplicação. Olha o que diz o texto: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Daqui para frente, a Bíblia vai dar voz aos inimigos da obra, para a fim de nos contextualizar acerca do que está acontecendo. Então quem vai falar essa frase, pastora, não é a igreja que está orando para que a obra não pare. Quem vai declarar essa frase não são os irmãos que estão ofertando para que o ministério de Paulo continue avançando. Quem vai declarar essa frase é quem há muito tempo está tentando comprometer a chamada de Paulo. Então aquilo que eles colocam como acusação, eu reputo como um atestado de fracasso diante das suas investidas. Porque olha a acusação: esses que têm, ao
alvoraçado mundo, chegaram também aqui. Você só consegue entender o peso dessa palavra emprestando a sua mente por alguns segundos e caminhando comigo para trás em Atos capítulo 14, versículo 19. Atos 14, 19. E sobrevieram. Guarde essa expressão. Paulo começa a pregar a palavra e ele vai em Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, ele começa a pregar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Só que a mensagem não é aceita como os irmãos da Ives aceitam a mensagem. Há uma resistência ali. E começa agora uma perseguição contra a vida de Paulo. E o Espírito de Deus fala para ele: vai-te embora, porque o teu tempo ali acabou. Ele sai de Antioquia. Não há crise, não há conflito. Ele vai em direção a Icônio. E quando ele chega a Icônio, ele tem uma palavra no seu coração. E a palavra é essa: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Só que quando ele chega em Icônio, começa a receber resistência também. O que eu preciso que os irmãos entendam é que a resistência que Paulo vai ter em Icônio não é oriunda dos habitantes de Icônio. A resistência que Paulo vai encontrar em Icônio são dos irmãos, ou melhor, das pessoas que saíram de Antioquia e não deixando a vida de Paulo em paz, mesmo ele saindo do seu território de domínio, decidiram perseguir a vida de Paulo para ver aonde essa mensagem o levaria. Então o grupo que está sendo inflamado em Icônio recebe pressão do povo que veio de Antioquia, caminhando pela via Ignátia, tentando paralisar o ministério de Paulo. E agora os homens de Icônio estão pegando em pedras, querendo que ele pare de pregar. Pegaram em pedras para ameaçar a Paulo. E sabe qual é a palavra de Deus para Paulo? Sai, porque o teu tempo aí acabou. E continua pregando a palavra. Ele sai de Icônio e ele vai até Listra. E quando ele chega em Listra, ele tem uma palavra no seu coração. E sabe qual é a palavra? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Quando ele chega em Listra, ele vai receber perseguição. De quem? Dos habitantes de Listra? Não, o texto diz: e sobrevieram uns judeus que começaram em Antioquia, se juntaram com um grupo de Icônio, e que chegou até Listra, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. O grupo que começou em Antioquia a perseguir o ministério de Paulo é um grupo tão doente, que ele não quer o crescimento de Paulo nem aqui e nem em lugar algum. Era simplesmente, se Paulo estava incomodando eles, abrir as portas e deixar ele seguir a vida dele. Mas que não gosta de você, não quer ver você crescendo nem do lado dele e nem em geografia nenhuma. É isso que aconteceu em Êxodo capítulo de número 1. Olha o desespero de Faraó. Eu preciso subjugar esse povo, porque para que eles não subam, para que eles não saiam do Egito. Eu até entendo, pastor Felipe, a preocupação de Faraó. Há um povo crescendo no meio do seu povo, e quando um povo se mistura com outro povo, a cultura daquela nação está em xeque. Então, se Faraó percebe o crescimento desse povo, e isso pode interferir nos seus projetos, é só ele deixar o povo ir embora e seguir a sua vida. Mas o que Faraó está dizendo é: eu vou colocar um teto sobre esse povo. Eu não quero que eles cresçam nem dentro do Egito, e não quero que eles subam. Eu não quero que eles vivam em liberdade. Eu não quero que eles cresçam em lugar nenhum. Uma mente demoníaca, uma mente perseguidora, ela não consegue deixar as pessoas saírem da sua vida. Ela persegue na rede social, ela persegue no Instagram. Ela quer saber com quem anda, com quem conversa, por onde está indo, com quem está namorando. Esses homens não querem Paulo nem crescendo aqui, e nem querem deixar ele crescer,
em lugar nenhum. E você percebe uma crescente, percebe as coisas se avolumando. O que começou com um discurso em Antioquia se tornou em tom de ameaça em Icônio, porque em Icônio eles pegaram em pedras, e isso foi crescendo ao ponto que quando chegaram em Listra, eles consumiram o ato, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Aqui eles pensaram: aquilo que eu tentei em Antioquia, aquilo que nós falhamos em Icônio, aqui foi executado. Apedrejaram Paulo com tanta violência que arrastaram para fora da cidade, não um homem, mas um cadáver. Só pararam a violência, só pararam a covardia, porque pensavam, cuidando que ele estava morto. Depois que Paulo não reagiu mais, que as pedradas fizeram ele tombar, que as pedradas abriram feridas profundas, olharam para ele, mexeram nele, viram ele imóvel e pensaram: agora acabou a ameaça, agora acabou o perigo. Não prega mais, não pastoreia mais, não lidera mais, não toca mais. Arrastaram um homem apedrejado com um atestado de óbito nas suas costas, dizendo: empreende agora, sê feliz agora, cresce agora, viaja agora, posta stories agora, vive agora. Nós conseguimos, nós triunfamos, nós celebramos. Só que eu vim dizer na Ibis essa noite chuvosa que o diabo não vai ter nem um minuto de paz contra a sua vida. Versículo de número 20. Oh meu Deus do céu! Mas rodeando os discípulos, Paulo se levantou. Todo quebrado, apedrejado, ensanguentado, com atestado de óbito nas costas, mas não ficou no chão, porque o chão não é o meu lugar. Tá indo para onde, Paulo? Tô quebrado, mas estou me levantando. As pancadas me acertaram, mas os meus inimigos não me verão no chão. Fui traído, fui humilhado, mas não me verão nesse lugar de fragilidade. Se levanta, saia desse lugar que tentaram te deixar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: pegue as últimas forças que te restaram e saia desse chão. E ele se levantou e foi descansar. Seria o natural. E foi ao hospital, seria o mais conveniente. E foi descansar, não. Ele se levantou e no dia seguinte, rodeando seus discípulos, entrou na cidade. Quando? No dia seguinte, e saiu com Barnabé para Derbe. Esse homem, há um dia antes, não era o que estava no chão, apedrejado com atestado de morte, mas no mesmo dia que derrubaram ele, ele se levantou. E alguém disse: descansa um pouco. Ele disse: quem sabe para o que foi chamado, não tem tempo para ficar remoendo o que lhe fizeram. E no dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E sabe o que ele foi fazer? Quebrado, ensanguentado, machucado, vai o pregador. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Versículo 21, vamos junto. E tendo anunciado o evangelho, olha o pregador aí, quebrado, ensanguentado, ainda com dentes talvez quebrado, com marcas no seu corpo da covardia do dia anterior. Foi para Derbe para descansar? Não. Anunciou o evangelho.
discípulos. Ainda teve uma íris aberta ali. Fez muitos discípulos. E só para envergonhar o inimigo, ele volta. Por onde? Por Listra. Por onde? Por Icônio. Por onde? Por Antioquia. Olha Paulo dizendo: foi aqui que me apedrejaram. Foi aqui que disseram que eu estava morto. Olha eu voltando. Olha eu voltando. Olha eu voltando. Pelo mesmo lugar que te atacaram. Vão ter que ver você passando ali, cheio de honra. Vai, vai, vai. Levanta as tuas mãos. Abre a tua boca. Deixa essa casa ser cheia, 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 cheia. Cadê os sobreviventes dessa igreja? Cadê os sobreviventes dessa igreja? Cadê quem era para estar morto? Cadê quem era para estar depressivo depois que descobriu a traição? Cadê quem era para parar de empreender depois que percebeu que estava sendo roubado? Cadê quem era para ter entregado a carteirinha de membro depois que foi vítima de uma covardia no outro ministério? Cadê quem era para ter parado com tudo depois que te expulsaram da tua própria casa? O diabo achou que essas pedradas iam te deixar no chão. Ele só não esperava que tão rápido, tão cedo você iria se erguer outra vez. E para vergonha dele, manda uma mensagem para o inferno e diga: tô vivo, tô vivo. Cadê? 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 Só os sobreviventes. Abre a boca, atrai o noivo. Vai, 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 vai. Eu vim debaixo de uma palavra para essa casa. Ainda não acabou. Versículo 6 do capítulo 17. Você entende agora o peso dessa palavra? Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram. Você acha que eu não tentei parar? Eu já caluniei. O homem continuou andando. Eu meti a mão em pedras. O homem continuou andando. Eu fiz ele beijar a lona, joguei ele no chão. Ele continuou andando. E depois de tudo que eu fiz para fazer ele desistir de Deus, do chamado, da obra, ele chegou. Você não está aqui porque você teve um ano fácil. Você está aqui porque o inimigo não conseguiu te deixar no chão. Você carrega marcas. Você carrega cicatrizes. Você carrega injustiças. Você carrega lembranças que quem olhou para o que fez disse: é impossível se levantar. Mas eu vim declarar nessa igreja o que Deus queimou em meu coração. Depois que o diabo armar o cerco dele e tentar te denegrir nessa cidade, ele vai ver o sucesso de Deus em sua vida. E ele vai ter que declarar publicamente: chegaram.
Eu não sei se você acredita em profecia, mas eu estou movido de uma palavra profética para essa casa. E eu estou te dizendo que um dia você sairá daquela casa de favor. Você devolverá aquela chave do aluguel. Você abrirá as portas da sua casa própria. Vai chamar os pastores dessa igreja para fazer uma oração lá. Vai apresentar uma chave no altar. E os demônios estarão sentados do outro lado da rua dessa igreja, com a mão entre a cabeça, dizendo: eu tentei arrancar os sonhos, mas não é que eles conseguiram. Chegaram. Eu estou profetizando que um dia esse carro que te traz dor de cabeça, que não sai do mecânico, um dia você deixará ele para trás. Vai sair da agência num carro zero, num carro novo. E os demônios que pensaram que você estava falido, vai ter que ver você andando pelas ruas dessa cidade, dando carona para os crentes da Ives. E eles vão ficar endemoniados e vão olhar para você cheiroso, cheirosa, arrumado aqui nessa igreja, e vai dizer: eu tentei parar, eu tentei apedrejar, mas é ele chegando naquele carro ali. Chegou. Eu não viajei tão longe para brincar de pregar. Eu vim entregar uma palavra nesse altar. Um dia tu estarás andando de véu em grinalda e depois de tantas decepções amorosas, o diabo tentando manchar tua pureza, ele vai ter que ver você de mãos dadas da igreja, e ele vai dizer: eu tentei, olha ela, olha ele. Um dia você vai sentir o cheiro da comida da cantina e vai correr pro banheiro. O que foi? É porque esse ventre que era estéril agora. Oh, Ives, pega essa palavra. Eu não sei o que o diabo tentou roubar de você, mas eu vim aqui para te dizer: chega de estar no chão. Sai de lá, sai de lá, sai, 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 sai. Cadê os adoradores? Vai, vai, vai. Dá um salto dessa cadeira. Sobreviva. Essa guitarra canta, canta, ministra. Oh, adore a Ele. Vai, vai, sobrevivente, vai, ainda não acabou. A presença de Deus nessa casa. E me ajude aqui, suba aqui no altar. Uma presença de Deus nessa casa. Eu vim pregar para sobreviventes essa noite. Quem tinha tudo para desistir do casamento,
para quem que foi alvo das pedradas. Servir a Deus, pastor, não está imune às covardias da terra. Às vezes as pedras acertam, irmãos. Às vezes o inimigo sai com um gostinho na boca que deu certo. Às vezes a gente perde o que amava e que levou tempo para construir. Às vezes por um tempo a gente passa uma madrugada sem dormir direito por causa das pancadas. Mas tua vida não está definida no momento. E talvez você nem mais acredite que é possível. Mas como o pastor já disse, você não venceu essa chuva para assistir um culto. Deus te trouxe aqui por um propósito. E talvez essa palavra para alguém seja distante demais, mas ela queime meu coração. E eu estou te dizendo, você não vai ficar no chão. Você já ficou lembrando do que te fizeram há muito tempo. Você já está há muito tempo remoendo o que fizeram contigo. 2026 é ano das pedras ficarem aonde é o lugar delas. E eu não estou dizendo que não doeu. Eu estou dizendo que vai cicatrizar. Há uma unção de cura nesse lugar. Você já ficou muito tempo lembrando do que te falaram. Você já remoeu muito o abandono que você sofreu. Mas tem lugares que Deus quer te levar em 2026. Tem ambientes que te esperam. Levanta. Sacode a poeira. Limpa essas feridas. Esse ministério precisa voltar a funcionar. Essa voz precisa voltar a ser adoradora no altar. Esse ministério da palavra precisa voltar a ser útil nas igrejas. Você disse para o pastor Felipe, eu vou ficar aqui quietinho, e Deus está te dizendo, quem disse que você tem esse tempo inteiro que você pensa que tem? Se levanta. Quem disse que você tem esse tempo todo para se recuperar que você pensa que tem? Não dá mais tempo. Tem lugares esperando o teu fluir. Se levanta. Deus vai trazer pessoas para cá, pastor, pensando que vão usar esse lugar como um refúgio para tirar férias, e nem sabem elas que Deus já trouxe elas para cá porque existe um lugar preparado para elas atuarem. Você não está aqui dentro porque você se livrou. Você está aqui dentro porque o propósito de Deus é maior do que o ataque do diabo. Agora você escolhe. Porque a vida não para quando a gente para. Ou você continua revivendo a covardia que te fizeram. Ou você vive o propósito e deixa que os teus frutos sejam a resposta de quem tentou te derrubar. Eu vim buscar alguém que se afastou dos caminhos do Senhor essa noite. Eu vim pregar para alguém que disse, eu preciso de um ano sabático. Eu vim pregar para alguém que chegou aqui marcado pelas guerras, mas encontrou um Deus que conhece tua estrutura e está dizendo, se levanta, porque a gente vai continuar caminhando juntos. Enquanto o ministério de louvor adora, eu vou te dar um minuto, irmão, porque meu horário já passou muito. Eu não quero abusar da amizade que eu tenho do pastor. Pastora, depois intercede por mim lá, junto dele. Afastado não evangélico.
Se Jesus falou contigo essa noite e você sabe que é uma noite de posicionamento, caminha até esse altar. Sai do seu lugar, pede dá licença e diz: eu não vou ficar nesse ambiente ferido. Caminha até o altar, vem. Afastado não evangélico. Se você quer entregar sua vida a Cristo ou voltar para os caminhos de Jesus, caminha até o altar. Porque eu não estou sozinho. É hoje. Essa guerra está Vambora. comigo. O braço forte do Senhor. Vamos, caminha até o altar. Aquele que acalma o vento. Vamos, caminha até o altar. Aquele que aquieta o mar. É hoje. Tira a força. Essa é a tua noite. Vamos. Faz o leão jejuar. Afastado não evangélico, caminha até o altar. Deus que derruba as muralhas. Eu te espero um minuto aqui, vem. Mistério faz mãe de mim. É o mesmo que bradar do mal. Eu sou contigo. Vamos. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Cadê minha terceira vida nessa noite? Faz correr muitas fontes em meio ao deserto. Pede dá licença quem está do seu lado, caminha até o altar. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Estou esperando você, vem. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Escute o que eu vou lhe dizer. Inimigo tenta lá Terceira vida já chegou. Se é para aplaudir, aplaude com força. pra me envergonhar. Tudo que o diabo quer te convencer é que aí no teu lugar você vai resolver e não vai. Eu não estou sozinho. Tem coisa que você resolve no banco. Está comigo. Tem coisa que você resolve no médico. Do Senhor. Tem coisa que você resolve no psicólogo. Tem coisa que é só no altar. Quarta vida escapa de por tua alma. Caminha até o altar. Que tira a força. Isso! E faz o leão jejuar. Oh, aplauda, minha quarta chegou aqui. Deus que derruba as muralhas. Cadê a minha quinta alma? Vem! Faz mãe de mim. É o mesmo que bradar. Cadê a minha quinta alma? Vem! Eu sou contigo. A quinta já chegou, você pode aplaudir. Eu já tenho Cadê a minha sexta alma? Vem! aberto pelas águas. Vambora! Faz correr muitas fontes em meio ao deserto. Sexta alma para Jesus, sai do seu lugar e venha. Verá nuvens que trazem chuvas de Chegou, você pode aplaudir ao Senhor. ouça. Ai, Ives, você está aqui comigo. Deus te dá escape. Cadê a sétima vida nessa noite? Vem! Aquele que acalma o vento. Vamos! Aquele que aquieta o mar. Sétima vida, Tira vem! a força do fogo. Não resista, Faz o leão jejuar. não resista, é hoje. O Deus que derruba as muralhas. Mistério faz mãe de mim. É o mesmo que bradar do alto. Mas sou contigo. Cadê minha sétima vida dessa noite? Já tem um caminho aberto pelas águas. Faz Sétima, oitava. Cadê a nona? Vambora! Nona! Nuvens. Cadê a minha décima? Vamos! Vamos! Deus te dá escape e livramento. Deus Cadê a minha décima? Vamos! Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Caminho até o altar. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Olhe pra cá. Quando eu descer desse altar, tua alma não é mais responsabilidade minha.
Tem 9 vidas aqui na frente, eu estou esperando a 10ª. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Tem gente dizendo: Yuri, ainda não me sinto preparado, ainda não me sinto preparada. Escute o que eu vou lhe dizer. O homem não consegue melhorar para vir para Jesus. Gente que diz: primeiro eu preciso parar com isso, deixar isso para depois eu ir. Isso é mentira. O homem não melhora para vir para Jesus. O homem vem para Jesus que Ele o melhora. Tem alguém do teu lado que precisa vir até o altar. Prega comigo, pergunte pela última vez para ele ou para ela: você quer? Eu vou contigo até lá na frente. Yuri precisa ir aí, precisa, porque a Bíblia diz: aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu reconhecerei diante do meu Pai, mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. 10ª vida dessa noite é a última chance. Escapa-te por tua alma, caminha até o altar agora. Eu estou te esperando aqui, em nome de Jesus. Estiquei a corda até onde eu pude por causa de você. Sai do teu lugar e vem até o altar. Você tem 30 segundos para decidir. Escapa-te por tua vida. Décima vida. A oportunidade está aberta. Um caminho aberto pelas águas faz Pastor Felipe, muitas fontes em meio ao deserto. aplaude com vontade, porque a nossa 10ª já chegou. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ele dá. Deus te dá escape, livramento. Estenda suas mãos para o altar, igreja. Estenda suas mãos para o altar. Estenda suas mãos. Não são 10, são 11. Uma vida acabou de aceitar Jesus na transmissão agora. Você pode aplaudir mais forte. Pode aplaudir ao Senhor mais forte. Deus tremendo. Tu és maravilhoso. Pai, nós te agradecemos por essas vidas que hoje reconheceram o Senhor como Salvador neste lugar. Escreva o nome delas no livro da vida, Senhor. Elas são tuas, e contra a vida delas o maligno não tem nenhum poder. Traz para perto pessoas que aproximarão ela do teu propósito, e coloca para longe quem possa atrapalhar o propósito que o Senhor tem na vida delas. Usa a nossa vida, usa essa igreja, usa esse ministério para instruí-los na palavra, na verdade e no amor. É a nossa oração, é o nosso clamor a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Faz romper. Aleluia. Meus irmãos estão liberados agora para ir na sala da consolidação. Eu preciso falar com a igreja, eu preciso de 1 minuto, que nós vamos orar por uma família agora. Nós vamos orar por uma família agora. E antes de nós fazermos essa oração, eu quero incentivar a toda a nossa igreja a não deixar de estar no nosso culto de Santa Ceia. A nossa igreja, hoje nós tivemos alguns pastores que precisaram se ausentar no decorrer do culto, porque o nosso irmão Ricardo, esposo da nossa irmã Eliane, aqui da nossa igreja, que serve na consolidação, nosso irmão Ricardo faleceu. Nós precisamos nos unir em oração e intercessão por essa família. Nós estávamos mais cedo reunidos com a liderança dessa igreja, lá na sala do Kids, orando, e também orando pela vida do nosso irmão Ricardo. Mas cumpriu-se o propósito do Senhor, cumpriu-se a vontade do Senhor. E nós oramos para que nesse momento o Espírito Santo venha como reforço, como auxílio, como ajuda para esta família. Um servo de excelência, um irmão que servia
nessa casa com tanto zelo, com tanto amor, quantas e quantas vezes com a roupa do trabalho, catava o colete da consolidação e servia essa casa com tanto amor, servia ao Senhor nessa casa com tanto amor, cumpriu a sua carreira, completou. Nós que ficamos, precisamos fazer essa reflexão agora. Se fosse a nossa hora, a nossa carreira teria sido completa. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo, como em Provérbios diz, é melhor estar aonde há luto do que aonde há uma festa. Porque aonde há luto há uma reflexão de que maneira nós estamos conduzindo a nossa própria vida, de que maneira estamos conduzindo os nossos passos. E nesse momento eu quero convidar você a estender as suas mãos para que nós possamos orar por essa família, orar pela nossa irmã. Os pastores já foram lá nesse momento nos auxiliar e a gente está seguindo para lá em instantes. Mas nós oramos agora para que o Espírito Santo faça o que o meu abraço não faz, faça o que uma mensagem não faz, faça o que uma ligação não faz. Espírito, eu oro para que o Senhor venha como consolo sobre essa família nesse momento, para que o Senhor venha como auxílio sobre essa família nesse momento, para que o Senhor guarde esta casa, para que o Senhor guarde a nossa irmã, para que o Senhor guarde os filhos, Senhor, que o Senhor os conforte, e que a Tua presença, o Teu Espírito, porque é só o Senhor nesse momento, não é mais ninguém além do Senhor, possa ir agora lá, abraçar a nossa irmã, segurar nas mãos da nossa irmã. Nós oramos, Senhor, nós oramos, para que o Senhor os conforte, os auxilie nesse momento, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Está terminado em nome de Jesus, a store está aberta, o gourmet está aberto, os homens que desejam fazer a inscrição do retiro, o balcão administrativo, tá bom? Deus abençoe vocês.